Então, quando vocês entrarem numa empresa e ela já chegar para você e falar assim, elabora a política de privacidade para mim, porque eu preciso liberar a política de privacidade. Você vai falar, calma, eu preciso primeiro fazer alguns processos para que a política de privacidade seja elaborada. Mas aí a empresa vai ficar ansiosa. O que você pode fazer antes disso? Uma dica que eu dou é quando você entrar numa empresa, faça um informativo. Ó, a gente pega essa dica, que essa dica vale ouro. Faça um informativo, tá? Faça um informativo. Um informativo é o quê, Mari? Um textinho numa arte bonitinha, sabe? Se a empresa tiver área de design, pede para fazer, ou então você mesmo elabora no Canva, a gente dá para fazer. Uma artezinha para que a empresa envie para os seus clientes, para os seus parceiros, falando que a empresa está passando por um processo de adequação e que em breve as novas diretrizes daquela empresa serão publicadas. O que você demonstra com isso? Boa fé. E você também acaba com aquela ansiedade do cliente de tipo assim, cara, você não me entregou nada ainda. Porque um aluno meu até comentou isso, ele falou assim, Mari, os entregáveis de um programa de adequação, eles são meio intangíveis, né? E eu falei, não é aquela coisa assim, que é um produto que você pega uma caneta e entrega para o cliente, ele pega e fala, caneta. Não, né? Ele, na verdade, é intangível, não tem como pegar, não tem como encostar. É algo que você vai viver, é algo que a empresa vai viver. E ela só começa a ver a prática daquilo ali quando começa a implementar. Enquanto ainda está mapeando, está diagnosticando, nada muda na vida dela. Então ela fica um pouco assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Mas e se um titular bater aqui na minha porta? Ah, mas o que vai acontecer? E aí a gente fica nessa ansiedade, e essa ansiedade passa muitas vezes para o consultor. Se você fazendo esse informativo, deixa eu até vir para cá, o informativo, ele poderia ser, gente, é um papelzinho assim, ó, que você manda por e-mail, você coloca no site, você manda pelo WhatsApp, você entrega, se for uma empresa totalmente física, falando que a empresa XYZ é sempre preocupada com os dados dos seus clientes e no respeito à transparência, à confiabilidade dos nossos clientes, está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, legislação super importante no mercado atual. Então, vem por meio deste avisar que durante os próximos meses passaremos por algumas alterações com o foco, em proteger os dados dos nossos titulares, e que em breve vocês receberão a nova política de privacidade, por exemplo. Então você consegue informar o mercado, informar o cliente que você está passando por esse processo e você segura um pouco a ansiedade da própria empresa, tá? Lembrando, gente, que nem sempre você vai fazer bonitinho essas etapas. Algumas vezes as etapas vão se misturar. Então vamos supor, você diagnosticou que um problema é que a empresa ela não tem um processo para que os titulares exerçam os seus direitos previstos na lei. E hoje, que as sanções ainda não podem ser aplicadas, o que as empresas podem ter de ônus? O titular entrar com um processo judicial, o titular denunciar, por exemplo, para o PROCON, o Ministério Público ir atrás da empresa. Então, uma das coisas que precisa ser feita rápida são processos para exercício dos direitos dos titulares. Então, são processos para o exercício dos direitos dos titulares. E aí, esses processos, na hora que você diagnosticar, você já pode implementar, porque ele é mais urgente. Então, algumas vezes, algumas coisas que forem mais urgentes, você não vai parar, planejar tudo, para depois implementar. Você já vai implementando. Isso é coisa de realidade, da prática, da vida. Isso aqui é lindo, mas nem sempre você vai conseguir separar etapa por etapa. Em empresas menores, vocês vão ver que isso aqui se mistura mais. Porque assim, diagnostiquei o problema, já penso na solução, já implemento. Diagnostiquei o problema, já penso na solução, já implemento. Porque você consegue agir de forma mais rápida. Em empresas maiores, você tem essa burocracia um pouco de necessitar de passar por fase. E aí a gente entra no nosso primeiro documento que eu vou abordar aqui, que é literalmente o relatório do projeto ou do processo
de adequação, ou do projeto de governança em proteção de dados, ou do projeto de compliance em proteção de dados, dê o nome que você quiser. É o relatório do programa de adequação. O que é esse relatório? É um relatório que vai ser elaborado mostrando tudo, o passo a passo do que aconteceu durante esse processo. Então, o que foi feito em cada etapa, o que foi verificado em cada etapa, você simplesmente vai relatar aquilo ali. E isso está muito ligado aos princípios. Lembra do princípio da prestação de contas? Para você provar que você passou por um processo de adequação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o melhor documento que você tem para apresentar é o relatório do programa de adequação, porque ela vai ver que existia uma empresa antes e uma empresa depois. Existia uma empresa que fazia várias coisas erradas e que agora existe uma empresa que conseguiu reduzir o risco, que conseguiu colocar o titular no centro, que conseguiu pensar no titular como o principal foco. Então, você vai conseguir passar isso. Como é que eu faço? Eu faço um relatório de cada fase. Então, eu fiz a conscientização, eu faço um relatório. Eu fiz o mapeamento, eu tenho a minha planilha toda preenchida, tá? Eu tenho uma planilha do meu programa de adequação, então eu tenho ela ali preenchida com tudo que eu fiz, com todas as entrevistas, com tudo certinho. Depois eu faço um fluxograma dessa planilha, então eu crio um fluxograma dessa planilha e eu ainda faço um relatório falando o que eu identifiquei ali de problemas. Então eu já meio que junto essas duas fases aqui, mas eu tenho um relatório da minha fase de mapeamento, depois eu faço um relatório colocando os diagnósticos, e isso também tem nessa minha planilha, eu tenho uma aba que aí eu coloco lá qual foi o problema que eu encontrei, qual que é o embasamento legal daquele problema e o nível do risco daquele problema. E qual foi a solução que eu pensei para esse problema. Então, a gente consegue ter um relatório do diagnóstico, a gente tem o relatório do plano de ação. Quando for implementando, eu tenho um checklist de implementação. Então, assim, tudo aquilo que eu planejei, agora vamos executar. Executou, por exemplo, escreveu o relatório do projeto de adequação, check. Fez os aditivos contratuais, check. Criou um processo de exercício dos direitos dos titulares, check. Então, tudo que eu vou fazendo, eu vou ticando e depois eu mando para um outro momento de avaliação, de monitoramento. Então, eu tenho um relatório de cada fase. Então, na hora de escrever o relatório do programa de adequação completo, é só eu ir pegando esses meus relatórios, resumindo cada um, que pronto, eu cheguei no meu relatório final. E aí, eu coloco como anexo a esse relatório os relatórios de cada uma das fases. Mari, existe uma estrutura para esse relatório? Existe uma forma exata que eu tenho que seguir para esse relatório? Não, porque isso não está escrito na lei. Você tem que fazer de um jeito que você consiga demonstrar a boa-fé, demonstrar o que você fez, demonstrar todos os atos que foram realizados pela empresa com o foco em deixar a empresa em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o relatório do Programa de Adequação, é um dos documentos mais importantes, na minha opinião, que tem que ser elaborado. Mari, não fiz por fase, eu fui misturando uma fase na outra. O que eu faço? Tudo que você for fazendo, faz um mini relatório. Depois senta, olha para tudo que você fez e escreve, tá tudo bem. Mas tem esse relatório para você conseguir prestar contas, tá? Para você conseguir prestar contas.